Renda passiva sem trabalho não existe, pelo menos não como te vendem. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 modelos de negócio com inteligência artificial, sem mostrar o rosto, que viram renda praticamente passiva depois de meses de trabalho ativo e com agentes de IA rodando a operação por baixo. Eu rodo hoje 3 negócios com inteligência artificial. Fiz mais de R$1 milhão só com uma das minhas plataformas, e em todos os 3 eu uso agentes de IA fazendo parte desse trabalho. Então o que eu vou te falar aqui não é teoria não. E não, também não é papinho de guru vendendo método secreto maluco e fique rico dormindo e coisa do tipo. É renda, assim, praticamente passiva, mas depois de você construir os seus ativos do jeito certo. Quem te promete o contrário tá te enganando. E no final, eu te conto qual dos 3 eu começaria primeiro se eu tivesse que começar do zero hoje, em 2026. Porque o que mudou agora não é o conceito de canal sem rosto, isso já existe há anos. O que mudou é que os agentes de IA, eles finalmente ficaram bons o suficiente para poder rodar, sei lá, 80% da operação. Coisa que não era verdade em 2023. A regra que une os 3 modelos é o que eu chamo de diretor e não executor. Você dirige a operação, o agente ele executa para você. E é por isso que isso vira alguma coisa quase que passiva. Os 3 modelos são agente de atendimento e vendas no WhatsApp, newsletter operada por agente curador e agente de automação de processos vendido como serviço recorrente. Em ordem do mais rápido pro menor, pro mais devagar talvez. O primeiro modelo é um agente de atendimento de venda no WhatsApp, montado uma vez e vendido como serviço para negócios locais. Pensa comigo aqui, ó, todo negócio local em 2026 tem um problema em comum. O cliente manda mensagem no WhatsApp fora do horário, ninguém responde, e aí o cliente vai embora, ou então um humano responde mais ou menos. É um dinheiro que vai embora toda noite. O problema não é a falta de vontade, muitas das vezes, é a falta de sistema, de processo. O agente ele consegue resolver isso, ele atende, qualifica, responde dúvidas e passa para um humano só quando a negociação entra em fase final. O negócio dorme, mas o agente continua trabalhando. Então imagina um agente montado para uma clínica de estética. Ele responde perguntas sobre, sei lá, procedimento estético, envia a tabela de valores, agenda uma consulta inicial e manda lembrete algumas horas antes daquela consulta. Nenhuma dessas etapas vai precisar de um humano. A dona da clínica vai lá e acorda com a agenda preenchida. Você cobra, de repente, de R$500 a R$1.500 de mensalidade fora a implementação pelo agente rodando. E, sei lá, 10 clientes assim, você pode ter 5 a 15 mil reais por mês para fazer isso poder funcionar. Como é que você vai fazer então? 3 passos. O primeiro passo é montar uma base de conhecimento do negócio do cliente. Preços, procedimentos, horários, perguntas frequentes. O agente ele responde com a voz do negócio e não pode ser resposta genérica, não. É o que diferencia um agente útil de um chatbot irritante. Segundo, construir o fluxo de intenção. O agente identifica se o visitante quer informação, quer agendar, ou se tem reclamação. E cada intenção tem um caminho diferente. Um fluxo bem mapeado, antes de construir o agente, é o que separa quem entrega em 2 semanas de quem passa 2 meses corrigindo. Terceiro ponto, vender como serviço mensal, não como projeto único. A maior parte do valor para você não é a construção, é a manutenção, a atualização da base de conhecimento, os ajustes no fluxo, manter de fato aquele agente funcionando bem. Cobrar a mensalidade, ela vai garantir a receita previsível. O agente, ele roda, você revisa, nem que seja poucas vezes por mês. O que eu vejo de erro aqui é tentar construir agente para qualquer negócio que apareça. Não funciona. Você tem que escolher um segmento, saúde, beleza, jurídico, e aí você vira referência naquele segmento específico. Eu decidi fazer isso em saúde, por exemplo. O segundo agente você monta em metade do tempo, porque você já conhece o problema do nicho. O 10º você monta, sei lá, em minutos, às vezes, sério. Então vamos lá, o agente no WhatsApp é o de entrada mais rápido porque o cliente, ele já existe hoje. O problema já existe hoje e o dinheiro entra em poucas semanas. Mas se ainda depende de prospectar cliente por cliente. Aí você tá pensando... e se tivesse uma forma de você construir uma audiência uma vez e monetizar para sempre? Bom, isso aí é o segundo modelo, é um modelo bem massa. Só que antes de ir para ele, uma coisa que é importante falar. Nada disso aqui funciona se você não souber mexer com inteligência artificial. Então a minha recomendação é que você comece aprendendo a criar um agente de IA no WhatsApp. E esse é o primeiro passo, tá? Que eu te recomendo. O que eu fiz? Eu gravei um vídeo com um passo a passo, um template gratuito. É só você clicar no link que tá aqui na descrição. É de graça, tá? Esse vídeo está liberado lá para você gratuitamente. Então, bora lá. Depois você volta para cá e continua o vídeo. O segundo modelo é uma newsletter sem rosto, operada por um agente curador e um agente que reaproveita o conteúdo. Aqui a diferença ela é estrutural. No agente de WhatsApp, você aluga o problema do cliente. Vamos dizer, se ele não tem mais negócio, não tem mais empresa, necessariamente você não tem mais o contrato. Só que a newsletter ela tem uma vantagem, porque você constrói um ativo que só depende dos seus clientes ali, de você. Em 2026, a newsletter está crescendo muito. Empresas como Substack, Beehive, MailChimp, estão crescendo absurdamente. Então imagina uma newsletter sobre, sei lá, qualquer tema. Você pode falar inclusive sobre inteligência artificial aplicada ao nicho de saúde. E um nicho com dor real, profissional disposto a pagar, e o leitor, ele é o decisor. Então ele compra
a ferramenta contrata implementação, paga curso. E o modelo de receita é 80 por 20. 80% do conteúdo gratuito, 20% pagante. Você cobra uma mensalidade baixa, sei lá, R$29 pelo mês da assinatura, pela mensalidade. E vai ter vários clientes aí te pagando isso. Você vai ter que ter um volume mais alto, né? Então, quais são os 3 passos? Primeiro, um agente curador rodando toda manhã em 30 a 50 fontes. Ele monitora os principais sites, contas no Twitter, podcast e tudo mais, e ele entrega um resumo organizado, o que aconteceu, o que importa e qual ângulo que vale escrever. Você acorda já com aquela pauta pronta. Segundo, você escreve a edição com um agente como copiloto. Inclusive, você pode pedir para ele escrever e você vai reformulando aquela tese com a sua voz e tudo mais. O que vende na newsletter é um ponto de vista. E ponto de vista é alguma coisa de humano, né? O agente ele entra sugerindo estrutura e tudo mais, mas você vai melhorando aquilo. Terceiro ponto é você ter um agente de reaproveitamento, que pega cada edição e gera 10 peças, 3 carrosséis de Instagram, 5 publicações para o Twitter, roteiro de vídeo para o YouTube, tudo isso volta para atrair gente para a newsletter de novo. Então vira um ciclo de conteúdo, de produção de conteúdo. E aqui isso fica muito interessante, porque a newsletter ela cresce de 2 formas. O conteúdo orgânico nas redes ali apontando para inscrição e tráfego pago, que você pode fazer anúncio também para direcionar uma inscrição direta. Os dois juntos é o melhor cenário. Conteúdo que mostra qual ângulo converte, e aí você pega aquele conteúdo e joga tráfego pago nele. A newsletter é um ativo, você pode passar para um time treinado daqui 1, 2 anos, mas vamos lá, tem um modelo que ele paga um pouco mais por hora investida, que é o terceiro modelo. Operação de automação de processos com agentes de inteligência artificial, vendida como serviço recorrente para empresas de médio porte. Vou ser direto com você aqui. Uma agência de IA genérica, seja de IA no WhatsApp, seja de IA de processos, como eu vou falar agora, quem faz tudo não faz nada. É uma cilada. Você vira consultor de PowerPoint e não um operador de um sistema que é bem valorizado no mercado. Então o que funciona? Você escolhe um processo repetitivo específico, pode ser financeiro, atendimento, relatório, onboarding de cliente, e você vira especialista que resolve aquele processo para empresas de um segmento X. Uma vez que você montou o sistema para o primeiro cliente, montar para o segundo leva 1/3 do tempo. Então imagina um processo de onboarding de clientes no escritório de contabilidade. Cara, às vezes aquele sócio ele passa 4 horas na primeira semana de cada cliente novo, coletando documento, um monte de coisa. Imagina que você monta um agente que faz isso tudo automaticamente. E o que levaria às vezes 4 horas, vira 20 minutos. Você pode cobrar uma implementação daquele agente mais uma mensalidade dependendo daquele agente. Se for um agente financeiro, dá para fazer tranquilamente uma mensalidade. Só cuidado que mercado onde você trabalha com o segmento financeiro, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque tem várias regras ali que podem estar colocando em risco alguma integridade financeira da empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado, mas é um dos que vai pagar melhor. Dizem por aí que você não treina para ganhar, você ganha porque treinou. E é exatamente isso que esse modelo exige. Você treina o sistema nos primeiros meses, documenta o processo, refina o agente e depois o sistema ganha por você sem você precisar estar presente toda vez. Isso vai acontecer da mesma forma lá no agente de WhatsApp. 3 passos para você poder montar isso. Primeiro, escolhe um processo com custo visível. Não é ajudar o cliente a ser mais eficiente aleatoriamente. Esse processo custa X horas por semana, eu te entreguei automatizado e você economiza Y reais por mês. A proposta de valor tem que ser em reais e não em conceito. Segundo, você monta um agente com documentação viva. O agente que você entrega para o cliente tem que vir acompanhado de um documento explicando o que ele faz, o que ele não faz, o que precisa se for atualizar o processo. Sem documentação, o cliente fica dependente de você, às vezes, para ajustes que não precisaria de ter você necessariamente. Terceiro, vender em bloco. Então, você vende a implementação mais a mensalidade. Tá? A implementação ela vai cobrir o tempo de construção, a mensalidade cobre o tempo de manutenção e os ajustes mensais que podem precisar. Em determinados casos você não vai cobrar mensalidade, mas eu recomendo que você tente ficar em segmentos que você consiga cobrar mensalidade. Se o cliente pagar só um projeto e esquecer, cara, é ruim, porque você não tem, né, um valor do tempo de vida desse cliente sendo bem aproveitado. Esse modelo ele demora mais do que os 2 anteriores para escalar, assim, na realidade bem mais, porque você precisa de mais clientes, às vezes você vai precisar de 3 a 5 clientes pagando a mensalidade antes de sentir uma estabilidade. É menos estável até do que os outros, mas ele tem uma margem de lucro muito alta, tá? Isso é uma vantagem. Então, assim, também você não depende, às vezes, de muita coisa. Você consegue viver só de indicação num modelo como esse, por causa do ticket ser mais alto. Coisa que nos outros 2, na escala longa, é bom que você tenha modelos de atração de clientes melhores. Esses são os 3 modelos, mas antes de você sair escolhendo qual que você vai fazer amanhã, deixa eu te dar a regra que une os 3. Sem ela, nenhum dos 3 sai do papel. A pergunta que você precisa fazer não é qual o modelo que é melhor, sei lá. Você consegue ser o diretor da operação ou você vai querer ficar fazendo tudo? Porque a agente de IA não substitui você no começo. Ele te dá alavancagem. Então são 2 verdades fundamentais que eu considero aqui. Primeiro, nunca tenta automatizar 100% no primeiro dia. Os 3 modelos eles exigem teste humano no início.
Tá entendendo? Você precisa achar o nicho exato, achar o processo certo, achar a voz, achar a configuração daquele agente. Depois disso, sim, o agente ele vai assumindo a maior parte de tudo. Segunda verdade aqui, produzir conteúdo e fazer tráfego pago alavanca. Vai alavancar as vendas. Só que isso é difícil, então eu recomendo que você comece a olhar para isso já no início. Quem faz só orgânico vai demorar demais e quem faz só tráfego pago, às vezes pode ficar refém ali de um custo alto de anúncio. Se eu tivesse começado do zero hoje, sem audiência, sem nada, qual desses 3 modelos eu começaria? Pelo agente de WhatsApp. Por quê? Porque o dinheiro entra mais rápido, o cliente existe hoje e você não precisa de nada antes de cobrar para o primeiro cliente. Então imagina, você começa hoje, imagina daqui a 8 meses, você abre o computador na segunda-feira, os agentes já rodaram no final de semana, atenderam, agendaram, geraram relatório, você senta para tomar um café, a sua única tarefa é revisar o que eles entregaram. Cara, assim, não é ficção científica isso não, entendeu? Você demorou a chegar nesse estilo de configuração, às vezes meses, mas depois você fez ela uma vez, bem feita, e acabou, é o jogo. E lembra, qual que é o ponto de partida aqui? Para qualquer um dos 3 modelos é você começar na prática. Então eu te recomendo vir no link que está na descrição aqui do vídeo que eu fiz te ensinando a montar o seu primeiro agente de IA em 15 minutos com um template gratuito. Então acelera isso daí. Se você não é inscrito no canal também, aproveita para se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo.